Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec, hoje estudando o livro dos médiuns. Queria agradecer ao Arthur, ao Rui, ao Cláudio. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, inaugurando capítulo novo na sessão de estudo de hoje, nossos cumprimentos, nossas saudações ao Arthur, Cláudio, Eric e a você de casa que pode interagir conosco pelo chat ao vivo, postando sua interpretação, sua contribuição conosco, sua dúvida, seu questionamento. Nosso estudo aqui é em conjunto, porque assim compreendermos melhor o Espiritismo. Desta feita, capítulo 28 de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, com o tema do charlatanismo e do embuste. Médiuns interesseiros. Item 304. Leitura sempre deixando aberto a interrupções para os nossos comentários de resenha. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos, desde logo, que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício, muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos que já se conhecem, seriam os falsos médiuns. Este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar algum resultado satisfatório. Então, aqui Kardec nos alerta quanto à possibilidade, que admite, de haver o embuste no campo da prática espírita, no exercício da mediunidade, nos aconselhando a auscultar o desinteresse do médium. Entretanto, daí parece que resulta a necessidade de cuidarmos para não fincarmos preconceito contra uns e outros, da feita que nós estamos no mundo de espíritos de terceira ordem, de espíritos imperfeitos, que podem dissimular algum, exercer mesmo ostensivamente algum interesse pessoal, mesmo sendo portador de uma autêntica faculdade mediúnica. Como é que os amigos analisam os riscos a que estamos sujeitos diante dessas várias inclinações no mundo imperfeito, cheio de médiuns igualmente imperfeitos? Além do critério que Kardec deixa claro ser o melhor referencial bússola do desinteresse, poderemos observar que há médiuns que se deixam envaidecer e levar pelo interesse pessoal. Que tipo de sinais eles evidenciam e que tipo de contribuição podemos fazer para lhes abrir os olhos?
Vamos lá. Tema delicado e interessante que a gente discutiu isso numa reunião de trabalho ontem, e baseado nas notícias sempre mirabolantes aí envolvendo médiums, né? Que nós temos hoje quase que diário aí, né? Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo próprio do que a gente passou. E os amigos dizem, eu acredito que Kardec, na época, se referia diretamente à questão, né, que muitos, e a gente tem na história aí do espiritismo moderno, do espiritualismo moderno, muitos médiuns, inclusive grandes médiuns, que viviam da mediunidade. Não havia não havia ainda o conhecimento doutrinário que levar ao conhecimento de que a mediunidade é uma coisa dos espíritos através dos homens. E se punha muitos a acharem que o atributo de terem as condições de se relacionar com os espíritos era o próprio. Então, até inocentemente, muitos viviam disso, sem as circunstâncias que nós temos hoje, que complicou tudo. Eu acredito que Kardec hoje ficaria estupefato de ver o que médiums fazem com a mediunidade, né? Então, você tem o ganho monetário, que sempre, infelizmente, está por trás, mas você tem hoje o ganho do ego, o ganho do reconhecimento. Alguns anos atrás, a gente teve uma conversa muito séria com alguns amigos que participavam de grupos, aí, principalmente da direção de grupos, que não tinham nenhum compromisso doutrinário e tinham lá um título dentro de uma associação espírita, de um agrupamento espírita, porque isso abria portas. Eu sou presidente do Centro X. Eu sou dirigente do Grupo Y. A gente chamou a atenção disso uma época e a gente recebeu algumas críticas. Há algum tempo atrás, eu vou dar um exemplo, se vocês acharem que está dentro do contexto aí, senão podem até chamar a atenção. Nos foi passado alguns vídeos de umas reuniões familiares. Como nós trabalhamos com reuniões familiares, um amigo da internet falou, Cláudio, eu estou realizando algumas reuniões familiares e a gente, assim como eu realizo com acertos e erros, as reuniões familiares não são perfeitas. O Rui foi muito feliz aí quando destacou que nós estamos num mundo de expiações e prova, um mundo objetivamente para espíritos da terceira ordem, e que, portanto, você não vai encontrar perfeição, raramente. E no meio mediúnico não é diferente de qualquer outro. Bom, eu não gosto disso, porque eu sei que o meu grupo, por exemplo, tem diversas dificuldades que precisam, ao longo do tempo, serem corrigidas diante dos fundamentos doutrinários. Mas você lida com pessoas, você lida com elementos que lutam não só com a questão de desconhecimento da espiritualidade, da mediunidade, mas que lutam com todas as dificuldades de espíritos da terceira ordem aí, no dia a dia. Vamos lá. Então me passaram esses vídeos mesmo a contragosto. E havia um médium, a gente passou o mesmo objetivo de Kardec aí. A gente passou a nunca duvidar da questão mediúnica envolvida e analisar apenas as questões ali materiais ou pessoais envolvidas, para depois, com análise, com critérios, com objetividade, com observações, você realmente entrar no terreno, animismo, mistificação, etc. e tal, que é muito delicado. Vamos lá. E me passaram esses vídeos. Havia um trabalho muito bonito, simples. Meia dúzia de pessoas se reuniam, faziam suas preces, a sua preparação, e havia um médium que fazia psicografia. Até aí tudo bem, as mensagens comuns, de conforto, de pedindo ali humildade, pedindo caridade, pedindo orações, pedindo atenção. Ótimo. A pessoa que me mandou o vídeo falou, há alguma coisa que você acha que a gente possa fazer para melhorar?
ou para algum... Falei, tem um pequeno detalhe aí que eu vou te pedir para você fazer uma experiência, um experimento. Que eu acho que isso daí tem um pequeno erro aí, que eu já tive no grupo aqui, e que se persistir lá na frente vai dar um erro enorme. A postura do médium era um jovem, tá? Mas a postura do médium era a cópia exata de um médium do movimento. Ele fazia todos os trejeitos de um médium do movimento. Nenhum problema quanto a isso. Mas se não corrigir isso agora, no início, amanhã ou depois será facilmente mistificado, será facilmente enganado. Tanto materialmente quanto espiritualmente. Então a gente pediu apenas para que tentassem corrigir aquilo. Na próxima reunião, quando o médium começar a sua concentração, segurem uma das mãos dele, onde ele faz aquele trejeito que é de conhecimento público. Tá. Feito isso, o médium não conseguiu trabalhar. Já havia ali um vício de postura copiando um médium conhecido, um médium aí já sem saber. Vamos lá. Eu não vou citar nomes, mas tudo bem. Na biografia do médium, quando a gente foi estudar a biografia do médium, de conhecimento aí de todos, o médium fazia um gestual sobre os olhos porque ele teve, durante toda a sua vida, problemas com a visão. Então, não era um gesto mediúnico, não era um gesto de transe, era um gesto pessoal do médium para proteção da sua visão. Só que foi copiado por esse médium iniciante. Ou seja, daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, isso vai ser facilmente utilizado por espíritos impostores, por espíritos mistificadores. Então, corrige isso. O médium, no começo, achou muito estranho, ficou aborrecido, ficou, inclusive, algumas semanas sem participar da reunião, mas depois que foi passado para ele essas informações, eu faz tempo que não me relaciono com o pessoal, que a gente perde às vezes de vista, mas fez um trabalho objetivo, do jeito dele. Porque você não tem dois médiuns iguais. E a gente vê isso comumente. O Kardec acho que ficaria assombrado. Ele vai no centro X, ele encontra um médium com uma postura. Ele vai no centro Y, a 100 quilômetros de distância, ele encontra outro médium com a mesma postura. Gente, isso é um negócio tão maluco, a gente já teve no grupo aqui. Sem maldade nenhuma, a mediunidade está ali, há um médium iniciando ali, mas se isso não for corrigido, e a própria espiritualidade chamou-nos a atenção, corrija esses vícios no início, porque depois você vai ter um grande problema nas mãos. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem. A gente teve vários desse tipo. A gente teve médium, só para não alongar muito, que se você trocar o lugar dele na mesa, ele não funciona. Mas que coisa maluca! O cara tem que ser capaz, é claro que o conforto, a disciplina é excelente, mas o cara tem que ter, a sua mediunidade tem que ser ativa, se ele estiver de pé, deitado, de costa, à esquerda, à direita. E a gente começou a perceber isso no grupo. Então, acho que Kardec ficaria maluco atualmente. Oi, Arthur, acho que o seu áudio está com problema. Agora, Cláudio, nós observamos que isso também pode ser fruto da vaidade, né? Quando ocorre uma intermitência, uma suspensão da mediunidade, muitas das vezes porque o médium já é um líder, é o dirigente do grupo, ele não encontra espaço ali para
confessar-se sem condições de exercitar a mediunidade. E acaba virando, então, um palco de encenação, né, neste momento, a casa espírita. Eric, e a questão da manutenção da casa espírita, quer queiramos ou não, envolve custos, não é? Enfim, para abrir uma casa espírita, tem que pagar conta de energia, etc. e tal. Como é que você vê o cuidado que deve haver para que isto não redunde em um movimento de interesse pessoal aí que acabe desviando a finalidade desinteressada necessariamente do funcionamento desse grupo, desta casa. Isso enquanto o Arthur arruma aí o áudio dele, né? O dinheiro é importante nesse sentido. Então, na própria sociedade parisiense, né, você tinha colaboradores, né? Eles não cobravam de quem não podia, né? Eles não cobravam para entrar, mas de quem já era ali, eles cobravam uma certa quantia para manter o local alugado, né? Isso tem que ser feito, mas não cobrar pela mediunidade, né? Quando se fala dar de graça o que de graça recebeste, ele está focando na questão da mediunidade, né? De não cobrar pelo trabalho mediúnico, né? Mas a conta de luz, a conta da água, claro que tem que ter uma ajuda financeira. Vamos ver se melhorou o som agora? Beleza, então vamos lá. Bem, esse é um tema muito amplo, né, pessoal? Realmente, como o Cláudio tentou passar, são inúmeros os casos, inúmeras as variantes que se pode analisar. Perceba que Kardec fala em charlatanismo e embuste, né? Então a gente está realmente frente a uma série de problemas que podem surgir aí de pessoas mal intencionadas. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, o que indica a palavra charlatão ou charlatanismo, né, ela na sua origem indica algo que denota o uso da palavra para ludibriar uma outra pessoa. Então, o que nós estamos vendo ultimamente, né, só para trazer para a nossa realidade, porque, obviamente, que na época de Kardec os recursos eram uns e hoje nós temos outros recursos. Então, o que nós temos hoje, e claro que quem está procurando enganar não vai se utilizar dos mesmos métodos antigos, ele vai se utilizar de novos métodos para ludibriar. Então, o que nós temos visto hoje são, por exemplo, os chamados falsos médiuns, né? Pessoas que efetivamente não têm mediunidade alguma, é o que eu mais tenho me deparado, não quer dizer que sejam efetivamente o maior número, mas o que eu tenho particularmente mais me deparado são com essas pessoas. E elas se utilizam de vários recursos, inclusive de se dizerem médiuns, porque, como a gente já cansou de falar aqui, quando você se diz médium, a respeitabilidade que você acaba adquirindo é muito maior. Porque as pessoas ainda estão condicionadas a achar que o médium é uma criatura com poderes supranaturais, né? Está acima, né, inclusive das próprias leis da natureza. Ela passa a saber tudo, conhecer tudo, não erra nunca, enfim, né? E aí elas dizem que o mentor me disse, elas dizem que fizeram uma, entre aspas, viagem astral, e aí, né, conseguiram comprovar determinada tese maluca, e com isso elas vão explorando esse sensacionalismo e adquirindo cada vez mais público. E esse público, e desse público, eles conseguem, de uma maneira direta ou indireta, os recursos que eles almejam. Hoje nós temos o advento da internet, temos aí o YouTube, né, que se você conseguir um número significativo de visualizações, você consegue, inclusive, viver disso. Então,
Só para trazer um pouquinho para a nossa realidade assim, mais geral, o que nós temos visto é isso. São pessoas que exploram temas sensacionalistas para darem a si mesmas credibilidade, se dizem médiums, ou então pessoas muito próximas a algum médium famoso, né, encarnado ou desencarnado, e aí elas vão, direto ou indiretamente, sobrevivendo, vivendo aí, né, desse embuste, né, dessa tentativa de ludibrio, né, tentativa de enganar as pessoas. E nós temos as variações, as outras variações, médiuns verdadeiros, mas que são fascinados ou que são enganados pelos espíritos, e aí esses mesmos espíritos meio que já o forçam, não, né? Mas o guiam esse médium para que ele comece a cobrar, né? Temos também os livros de origem mediúnica, que também trazem uma série de informações estranhas, que também vão atrair um sem número de pessoas, e aí passam a vender muito. Enfim, né? As pessoas encontraram ao longo do tempo uma série de recursos para explorarem a mediunidade. Bem, vamos avançar mais um pouquinho no texto. Item 305. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhes sejam obstáculos à vinda, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influências sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de seção e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo que cheira a cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais. Como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Repugna pensar isso, e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas, como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Estas sós reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações desse gênero. Ao demais, para que serviriam hoje médiuns pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo de suas relações? Vamos lá, jovens. Não, só para dar uma atropelada aqui. Eu não sei na região de vocês, né? Cada um está numa região aqui. Eu estou no interior de São Paulo, uma pequena cidade do interior de São Paulo, quase Minas. E a gente vê ao longo dos anos aqui, dos últimos anos, e a gente vê aumentar isso, é uma preocupação que a gente pessoalmente tem, é essa questão aí, bem explicada aí, tá? De jovens, e geralmente jovens bem formados, ou de famílias bem formadas, incluindo aí muitas famílias espíritas, entre aspas, né?
que quando você conversa ou nos procuram, a informação é essa. Ah, eu fui lá na casa da espírita fulana de tal, eu fui lá na casa do espírito fulano, o espírita fulano de tal, para ver como é que está a minha vida, porque nada dá certo, e o espírito me atendeu ali. Não tem dia, não tem hora. E é claro que eles têm muita vergonha de falar, mas pagaram a sessão. Isso está se tornando uma coisa quase que corriqueira, viu? Não sei aí onde vocês estão, Rio, São Paulo, ou o Rui lá em cima, né? Mas está chegando num ponto em que está assustando a gente. Mas jovens, bem informados, esclarecidos, ou deveriam ser esclarecidos. Ah, eu fui lá no centro e o guia, o Arthur falou, o mentor falou que vai dar tudo certo, logo eu arrumo um emprego, meu casamento vai ficar bem. E você vê que daqui a algum tempo aquelas informações foram para a cucuia. E o pessoal retorna lá e paga de novo. Eu não sei como vocês estão aí, tá? Mas é informação simples, básica, e a gente vê se repetir isso. Eu fui lá na cidade vizinha, onde... E você pode ir de manhã, de tarde ou à noite, que o cara te atende. Mediante uma simples ajuda, né? Sempre tem uma conversinha ali, bem mansa, bem... né? E aqui a gente vê, quando alguns ainda, graças a Deus, não se dizem espíritas. Eu leio a sorte, tudo bem. Vai lá ler a sorte. Você vai ficar bem e tal. Tem um... Como é que é? Eu vejo um homem moreno na sua vida. Tá, olha, de alguma forma a gente até ri, mas eu estou vendo isso aumentar exponencialmente entre os jovens, principalmente. Tá? Não sei como vocês são. E essa informação da 305 aí derruba tudo isso. É uma simples leitura, é uma simples informação que deveria estar sendo pregada, vamos dizer assim, nas casas, nos grupos, né? Realmente são expedientes antigos, né, das pessoas se servirem dos espíritos nos mais variados momentos, nas mais variadas horas, como se esses espíritos estivessem realmente 24 horas do dia ali ao seu dispor. Isso também tem acontecido novamente no terreno da internet, porque a gente fala muito da internet, porque ela vai ter um efeito assim, muito maior, porque ele vai alcançar um número muito grande de pessoas. No caso aí do Cláudio, ele deu um exemplo, que obviamente que vai se repetir em muitos outros lugares, né? Mas ficou, de qualquer forma, aquilo ali ficou circunscrito, como ele disse, é uma pequena cidade de São Paulo, que não deixa de ser menos grave. Mas a internet, ela tem multiplicado a influência dessas pessoas, desses verdadeiros embusteiros. E como nós temos alertado lá no nosso canal, a outra estratégia também encontrada para dar um tom ainda maior de sensacionalismo e de importância ao fenômeno, agora é dizer que espíritos de alguma galáxia qualquer, espíritos de outros planetas, se comunicam, e essas pessoas, quando são entrevistadas nos mais variados canais, os tais extraterrestres estão lá sempre disponíveis, né, para passarem as suas mensagens enfim, e quando analisadas são paupérrimas, né? Então hoje, como eu disse, né, os artifícios têm se multiplicado, mas a verdade se origina todo disso que foi dito por Kardec, né? Isso tudo cheira a cobiça e também uma boa dose de egoísmo, que a pessoa só está pensando em si,
Só está pensando nos seus ganhos, nos seus lucros, nas suas vantagens, e os outros que estão sendo enganados, essas pessoas, como se diz no popular, não estão nem aí. Muito bem, tem uma colocação aqui da Ana Cristina pelo chat, pela qual ela pergunta: não poderíamos dizer que cada médium tem acesso aos espíritos que merece? Aqui já estudamos em diversos momentos a lei de comunhão de pensamentos, que significa exatamente essa afinidade ou sintonia. Entretanto, não serve de motivo para abrirmos a guarda e deixarmos de analisar as consequências perniciosas que teremos se formos perfilhar o mesmo caminho desses seres que se deixam iludir e enveredar por falsas doutrinas, animadas, né, embaladas pelo seu próprio interesse pessoal, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Então, devemos, obviamente, com base no Espiritismo, pôr sob revista a conduta, né, dessas pessoas, para que não tenhamos a ilusão por elas vendidas, seja de boa, seja de má fé, que nos afaste da boa doutrina espírita, que nos recomenda meios para progredirmos espiritualmente, em vez de alimentarmos quimeras, estacionando no nosso processo de autoconhecimento e de progresso intelecto-moral. Então, esses embustes todos trazem a consequência lamentável falada pelo Arthur, pelo Cláudio, pelo Eric, que é a fascinação, a mistificação que retarda o nosso desenvolvimento espiritual. Então, tanto uns quanto outros precisam estudar para verificar melhor as suas companhias, as ideias a que acede, o tipo de conduta que alimentam no exercício da mediunidade ou no contato com a mediunidade alheia, para que não tenham essa triste consequência de serem enganados, de se permitirem enganar, trazendo com isso consequências negativas para o seu progresso. Vamos seguir aqui ao item 306, pois não? Respondendo a Ana aí, realmente o médium ele atrai conforme a sintonia, né, conforme o pensamento que ele emite, né? Então, se você pensa, você dá qualidade mais aos fluidos, isso vai atrair maus espíritos, ou vice-versa, o contrário também. Bons pensamentos vão atrair bons espíritos, né? E o médium, ele deve buscar a todo custo o anjo da guarda, né? A ajuda do anjo da guarda para desenvolver a mediunidade e ter assistência dele. Eu concordo com... Vamos lá. Se me permitem, é claro que estão corretíssimos aí. Só que a experiência nos mostrou um outro lado aí dessa grande questão. Eu tive vários médiuns aqui e a gente passou a utilizar o critério da observação no tempo, que nos foram colocados no caminho. Eu vou citar 2 casos rápidos. Uma jovem, absolutamente simples, para vocês terem uma ideia, foi um dia na escola e nunca mais voltou, foi alfabetizada em casa. A gente conheceu ela já estava com seus 20 e tantos anos, com relação à obsessão, que ela escrevia 24 horas por dia. Quando não estava acordada, o braço, eu tive a oportunidade de acompanhar há alguns anos, o braço escrevia no ar enquanto ela dormia, ou seja, havia ali uma obsessão crônica, muito complicada. Agora, o que aconteceu?
Ao longo dos anos, se desenvolveu uma bela mediunidade de psicografia, onde depoimentos de espíritos viciados e suicidas manifestavam a sua história. Nós colecionamos provavelmente milhares de casos aqui. E de uma jovem que jamais, em nenhum momento de sua vida, esteve a mais de 2 metros longe da mãe. Havia ali uma dependência, uma coisa psicológica realmente, e fruto até de uma história de guerra da família, mas vamos deixar para lá. Ou seja, essa jovem nunca teve contato com nenhum vício, absolutamente nenhum. Eu acompanho até hoje, ela não trabalha mais com mediunidade por causa da idade e por causa do problema de saúde da mãe, de quem ela cuida. Mas uma mediunidade espantosa, natural, ou como se diz, ostensiva ali, que nunca foi equacionada, embora a família tivesse procurado diversas casas espíritas. Ao longo dos anos, foi sendo esclarecido o fato. Então, por exemplo, aquela jovem nunca poderia atrair esse tipo de espírito, porque a jovem nem isso conhecia. Para vocês terem uma ideia, não havia televisão na casa. A gente procura, quando pega um desses casos bem fora do comum aí, a gente quer o compromisso da família e a gente quer ter acesso à vida dessa pessoa, porque senão você fica com um trabalho incompleto. Fez um belíssimo trabalho, equacionou a mediunidade, trabalhou disciplinadamente durante quase 12 anos aqui, até que a saúde da mãe veio ser abalada e ela pediu para a espiritualidade que ela precisava cuidar da mãe, tanto quanto a mãe cuidou dela. E simplesmente está cuidando da mãe até hoje. Ponto. Então, não havia essa questão de atração. Havia, depois, fica longo aqui, havia um trabalho todo estruturado com essa médium, muito antes do seu nascimento, para que ela servisse de instrumento. Ponto. Outra médium conhecida nossa chega até nós, absolutamente descontrolada, e só apenas espíritos que haviam desencarnado em incêndios ou suicídio por fogo. Aquelas pessoas que alçam um líquido e põem fogo no corpo. A ponto de você não conseguir relar na pele enquanto ela está em transe, porque a pele chega a queimar. Nunca, essa pessoa nunca teve nada, nunca, quando fora do transe, não tinha nada com esse tipo de situação. Equacionado, foi feito todo um trabalho ao longo dos anos, está afastada do trabalho porque mudou de cidade, está muito longe, e não encontra nenhum outro grupo que consiga trabalhar com a sua mediunidade natural, para atender esse tipo de espírito ainda preso às consequências da morte. Então, tem todo ainda muito a se investigar aí. É claro que o médium, uma vez equacionado a sua situação mediúnica, se ele não se cuidar moralmente, bal. Aí entra nessa questão da atração por pensamento, por condição de vícios morais. Quanto a isso, a gente tem visto isso quase que diariamente. Tá? E trata disso, infelizmente, quase que diariamente, tanto por conhecimento aqui na rede, quanto pessoalmente, algumas vezes, alguns casos nos são trazidos. Então, tem essa questão aí, viu? Arthur, novamente o problema no áudio. E agora, melhorou? Sim, agora sim. Beleza. Então, só para reforçar aí o que foi dito, né, em relação à pergunta da Ana Cristina,
que realmente, né, os espíritos, essa classe de espíritos mistificadores, enganadores, enfim, se deixam atrair, né, são atraídos, na realidade, na maioria das vezes, pelos problemas de ordem moral dos seus intermediários. Boa parte deles ainda muito envolvidos, se deixam muito dominados pela vaidade, pelo orgulho, né? Geralmente esses dois aspectos aí que fazem com que, né, esses espíritos sejam atraídos. Então, realmente faz muito sentido, né? Porque se esses médiuns não oferecessem campo para esse tipo de coisa, obviamente que a esses espíritos nada poderiam fazer. Muito bom, vamos avançar aqui ao item 306. Médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que, desse modo, se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre este ponto. Não estão na mesma categoria os médios de efeitos físicos, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam por isso necessariamente maus. Pode-se ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, um homem muito honesto. Um médium, pois, desta categoria que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez encontraria que, sem grande repugnância, o assistisse. Mas, ainda aí, outro inconveniente se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu para seu gozo a faculdade que possui. Teve-a sob a condição de fazer dela bom uso. Se, portanto, abusa, pode dar-se que lhe seja retirada, ou que redunde em detrimento seu, porque, afinal, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Eles gostam muito de mistificar, não, porém, de ser mistificados. Se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se. Também é certo que, como aos outros, lhes repugnam ser explorados ou servir de comparsas para que a receita aumente, e a todo instante provam que têm vontade própria, que agem quando e como bem lhes parece, donde resulta que o médium de efeitos físicos ainda menos certeza pode ter da regularidade das manifestações comparativamente ao médium escrevente. Pretender produzi-los em dia, horários determinados, fora dar prova da mais profunda ignorância. Que há de ele então fazer para ganhar seu dinheiro?
simular os fenômenos. É o a que naturalmente recorrerão, não só os que disso façam um ofício declarado, como igualmente pessoas aparentemente simples que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando. Desde que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Constituindo um motivo legítimo de suspeita, o interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se sem justificar as suspeitas. Mas, tanto estas são legítimas neste caso, como ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira. E quem quer que pretenda ter às suas ordens os espíritos para exibir em público está, no caso de ser, com justiça, suspeitado de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, há tanto por cabeça. Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. De tudo o que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é realmente a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. 309. Resta o que se poderia chamar as tramóias do amador, isto é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores de mau gosto. Podem, sem dúvida, ser praticadas à guisa de passatempo, em reuniões levianas e frívolas, porém, jamais em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Aliás, a quem quer que seja, é possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistificação momentânea. Mas seria preciso que uma pessoa fosse dotada de singular paciência para representar esse papel por meses e anos e, de cada vez, durante horas consecutivas. Só um interesse qualquer facultaria essa perseverança, mas o interesse, repetímo-lo, dá lugar a que se suspeite de tudo. 310. Dir-se-á, talvez, que o médium que consagra todo o seu tempo ao público no interesse da causa não pode fazer de graça porque tem que viver. Mas é no interesse da causa ou no seu próprio que ele o emprega? Não será antes porque vê nisso um ofício lucrativo? A tal preço sempre haverá gente dedicada. Não tem, então, ao seu dispor senão essa indústria? Não esqueçamos que os espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos e que, quando a moral e a religião prescrevem como um dever que se lhes respeitem os restos mortais, maior é ainda a obrigação para todos de lhes respeitarem o espírito. Que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse o corpo do túmulo e o exibisse por ser esse corpo de natureza a provocar curiosidade? Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito, sob pretexto de que é curioso ver-se como age um espírito? E note-se que o preço dos lugares será na razão direta do que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, embora houvesse sido um comediante em vida,
ele não suspeitaria que, depois de morto, encontraria um empresário que, em seu proveito exclusivo, o fizesse representar de graça, cumpre não olvidar as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para nossa instrução. Então, o show de manifestações espirituais é digno de suspeição à luz do Espiritismo. Acima aí, está falando lá das pagas, né? Por cadeira ao entrar. Imagina Kardec conhecendo hoje os shows onde você tem que pagar na saída, que é na compra disso ou na compra daquilo. É espontâneo. Mas ai de você se você tiver coragem de sair sem comprar alguma coisinha. Olha, esse capítulo aí leva a gente a fazer tantas reflexões no momento. O Arthur comentou aí, a gente já teve algumas decepções com grandes nomes do movimento aí, que começaram a comercializar as suas palestras, os seus estudos, as suas questões no YouTube. E quando chega a tal monetariedade, a coisa entra por ralo, né? Mas vamos deixar para outro momento. Realmente é uma questão ético-moral muito importante que o Espiritismo alerta, e o Espiritismo não abraça esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de prática. Não estamos aqui, obviamente, para apontar dedos para ninguém, para julgar ninguém. Quem somos nós, né? Quem vai julgar vai ser a consciência de cada um, né? As leis de Deus, enfim, farão presentes aí. O que a gente faz é alertar, né, as pessoas para que tenham cuidado, né, para que não sejam enganadas. Kardec mesmo fez uma série de advertências a esse respeito, os próprios espíritos, o Erasto, né, repetidas vezes. Então, se eles estão nos alertando, então a gente tem que parar e ouvi-los, porque esses alertas não são por acaso. O que nós temos, infelizmente, no nosso movimento espírita são pessoas ingênuas ou se colocam numa posição de ingenuidade absoluta, achando que todas as pessoas estão bem intencionadas. E, infelizmente, não é bem assim. São uma minoria, porém, são muito barulhentas, né, essas minorias, porque elas produzem um efeito nefasto para a verdadeira e séria propagação do espiritismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Não quer dizer que a gente tem que desconfiar de maneira... desconfiar a priori, mas também não está confiando 100%, né? Ficarmos sempre aí atentos, principalmente quando a gente vê justamente isso que a gente foi alertado aí, o interesse pessoal, direto ou indireto. Não é porque a pessoa não fecha um lugar e cobra o ingresso que ela não está ali, de certa forma, lucrando ou ganhando com aquilo. Hoje em dia, como nós falamos, isso se dá de maneira indireta. A pessoa consegue uma certa visibilidade e aí ela começa, né? Ela abre editora, começa a escrever livros, né? Não que escrever livros seja por si só um problema. O problema é o que está no conteúdo desses livros, né? E que geralmente são conteúdos heterodoxos. Quer dizer, no sentido de que não tem nenhum compromisso com a doutrina espírita, e sim compromisso com outras faixas de pensamento, outras ideias, né, conceitos, ideias e doutrinas que não têm a ver com o espiritismo, que a maioria das vezes se choca com o espiritismo, né? Por isso que geralmente essas pessoas se projetam dentro do movimento espírita
E aí, quando veem que podem alçar voo solo e fazerem o que bem entenderem, elas saem do movimento espírita e aí passam a fazer carreira dentro do espiritismo, dentro do espiritualismo genérico, porque aí elas não têm compromisso com nada, não têm compromisso com a chamada pureza doutrinária, ou coerência doutrinária. Elas, inclusive, geralmente dizem que Kardec está ultrapassado, que a codificação não disse tudo. Realmente não disse tudo, mas isso não lhes faz aí no direito, né, de divulgarem o que passe por suas cabeças, por mais absurdo, né, que seja, porque isso vai ter um efeito ruim, né, na formação da opinião de grande número de pessoas. Exatamente, ter cuidado, né? O desinteresse é importante, né? Aí o econômico, né? Mas também às vezes o psicológico, emocional. Você tem que ter o desinteresse, é um bom sinal contra ter cuidado e analisar de maneira crítica, racional, os conteúdos, né, com base kardeciana, né? Então, o Rui teve que sair. Vocês querem colocar mais algum ponto? Só deixar um ponto aí que passou na hora ali, para a gente talvez fechar esse assunto. O Rui tocou na questão das casas, da dependência de dívidas, você precisa do financeiro para tocar uma casa espírita. Nós nos lembramos que alguns anos atrás, basicamente há 20 anos atrás, mais ou menos, quando a gente participava do movimento numa casa espírita, a qual agradeço muito a formação, nós estávamos já vendo um caminho doutrinário das reuniões familiares. Os amigos espirituais nos disseram, tome cuidado, porque a ideia nossa era abrir uma pequena casa espírita. Ele falou, preste bem atenção no que ocorre, meu amigo. Se você abrir uma casa espírita, e nós estaremos lá para te apoiar, você vai cair na mesmice de quase todos aí. Você vai necessitar da parte financeira. Então, alguém vai te auxiliar financeiramente. Mas amanhã ou depois, você terá que fazer favores aos quais nós não estamos ligados. Porque a gente viu muito isso. A pessoa que bancava, vamos pôr, tal despesa do grupo espírita, ou ascendia a um cargo sem nenhuma condição doutrinária de estar naquele cargo, ou então exigia reuniões pessoais, etc, etc e tal. Nos grupos familiares, meu amigo, você vai estar na sua casa ou na casa de um amigo que te receberá, e ele será o responsável por isso. E vocês não terão essa questão financeira que tanto mal causa ao movimento e que tanto nos embaraçam o trabalho. Então, na época, nós tínhamos essa decisão para tomar. Optamos pelos grupos familiares, com todas as dificuldades acarretadas, mas já estamos há 20 anos no caminho e sem esse empecilho. Tá? Só para esclarecer, lá na frente foi falada essa questão, também é uma questão que entra dentro dessa questão do embuste e da trapaça, infelizmente, no movimento espírita. Excelente. Então, eu queria agradecer ao Arthur, ao Rui, ao Cláudio e a todos, a Shirley, o César, a Ana Cristina, né?
Queria agradecer a todos. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo podcast. Até a próxima.